com o tema A Volta do Senhor. Este tema, amados irmãos, é um tema que tem que ser a vida de cada cristão. Este tema é tão importante que o penúltimo versículo da Bíblia diz: aquele que dá testemunho de tudo isso, certamente diz, logo vem Senhor Jesus. Irmão, assista a mensagem e que Deus possa abençoar a sua vida em nome de Jesus Cristo. Amém. Paz e graça, amados irmãos. Quero, em primeiro lugar, saudar a todos com a paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Dizer que estamos aqui para poder ministrar a palavra do Senhor. Espero que o irmão possa alguma coisa aproveitar da ministração de hoje e que o irmão, acima de tudo, seja abençoado. Que a mensagem te traga uma reflexão daquilo que é a sua vida. O tema de hoje é um tema que Deus, quando falou no meu coração, no primeiro momento, um tema que me deixou bastante triste, porque é um tema onde o Senhor é um tema de extrema importância, porque é muito falado na Bíblia. O tema é sobre a volta do Senhor. E para tal, iremos ler 2 de Pedro, capítulo 3, a partir do versículo 1 até o versículo 4. Assim diz a palavra do Senhor. Meus queridos amigos, esta é a segunda carta que estou vos escrevendo. Nestas duas cartas procuro despertar pensamentos puros na mente de vocês, fazendo com que lembrem dessas coisas. Número 2. Quero que lembrem das palavras ditas há muito tempo pelos santos profetas e mandamentos do nosso Senhor Salvador, que foi dado a vocês, por meio dos apóstolos que anunciaram o Evangelho a vocês. 3. Primeiro, vocês precisam saber que nos últimos dias vão aparecer homens dominados pelas suas próprias paixões, e eles vão zombar de vocês. 4. Dizendo, ele prometeu vir e não foi. Onde ele está? Os nossos pais morreram e tudo continuou do mesmo jeito que era desde a criação do mundo. Esta é a palavra do Senhor. Encurra seus olhos, estamos em oração. Pai amado, Rei da Glória, Deus Todo-Poderoso, aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir. Pai amado, na Tua presença neste momento estamos, Papá. É a Tua palavra que será ministrada. Pai amado, permita que neste momento, Pai, eu desça, que o Senhor cresça. Que aconteça, Pai, sendo aquilo que o Senhor disse em Mateus 10, Papá, quando o Senhor falou com os seus discípulos, lhes instando sobre a pregação da Tua palavra. O Senhor disse para ele que não serão eles a falar, mas o Senhor é que falaria. Pai amado, venha, Rei da Glória, Papá, porque eu não tenho palavras para falar, mas se o Senhor falar, a nossa vida será transformada, a nossa vida não será a mesma. Pai amado, permita que essa mensagem, Papá, alcance cada coração, Papá, alcance lugares, Pai Santo, onde o homem não pode alcançar, onde a minha palavra não pode alcançar. No nome de Jesus Cristo de Nazaré, o seu nome será glorificado, hoje e sempre. Amados irmãos, hoje queremos falar sobre a volta do Senhor. Dizer que a primeira vinda do Senhor aqui na terra era para trazer a salvação. A Bíblia Sagrada nos mostra isto no livro de Lucas capítulo 19. Diz que porque o Filho do Homem veio para trazer salvação àquilo que estava perdido. E a segunda vinda, a volta do Senhor, amados irmãos, é para que o Senhor possa vir buscar os seus redimidos. Esta mensagem é de extrema importância, que o Senhor Jesus dedicou 4 parábolas para poder falar. A Bíblia Sagrada nos mostra que Jesus dedicou 4 parábolas para poder falar sobre a volta do Senhor. E a ênfase dada a este tema é verificado também quando o apóstolo Paulo, no livro de 1 Tessalonicenses, ele termina cada capítulo falando sobre a volta do Senhor. Quando nós vemos em 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 10, percebemos que ele fala sobre a volta do Senhor. O versículo 2, no seu versículo 19, ele fala sobre a volta do Senhor. No versículo 3, no capítulo 3, versículo 3, ele fala sobre a volta do Senhor. No capítulo 4, versículo 15, fala sobre a volta do Senhor. No capítulo 5, versículo 23, ele fala sobre a volta do Senhor. Amados irmãos, o apóstolo Paulo falou tanto sobre a volta do Senhor, que as pessoas daquela época tinham em mente que o Senhor voltaria naquele exato momento, que a volta do Senhor fosse imediata. Tanto é que o apóstolo Paulo teve que escrever a segunda carta aos Tessalonicenses para poder corrigir este pensamento. Amados irmãos, é impossível que um homem leia o Novo Testamento e não perceba a importância da volta do Senhor. Porque quando nós lemos no Novo Testamento,
a partir de Mateus até o último, nós podemos perceber, amados irmãos, que a volta do Senhor é tão importante que a Bíblia Sagrada diz que o último versículo de Apocalipse, capítulo 22, o último versículo fala sobre a volta do Senhor. Amados irmãos, a segunda coisa que nós queremos falar é sobre a certeza da sua vinda. Quando nós lemos aqui em 2 de Pedro, capítulo 3, a partir do versículo 1, podemos perceber que algumas pessoas duvidam da volta do Senhor. O apóstolo Pedro alerta a igreja que chegarão pessoas que duvidariam da volta do Senhor. Algumas pessoas apareceriam zombando da volta do Senhor, perguntando para aqueles que esperam a volta do Senhor, dizendo para eles: onde é que está o Senhor que vos prometeu que voltaria? Os nossos pais morreram, os nossos pais dormiram e até hoje Ele não voltou. Essas pessoas já não acreditavam na volta do Senhor. A demora de Cristo para a volta aqui na terra leva muita gente a pensar que Ele não virá mais. Isso podemos ver em Mateus capítulo 24, versículo 45, quando Jesus fala da parábola do servo infiel. A Bíblia Sagrada nos mostra que Deus, usando aquela parábola para poder falar ao homem, mostrando que algumas pessoas, por causa da demora do seu Senhor, pensam que Ele não virá mais. Podemos perceber que essa parábola fala de um servo, de um empregado que foi colocado para poder cuidar de um certo lugar. E esse mesmo empregado, pensando que o Senhor já não mais voltava, ele começou a beber, ele começou a comer, ele divertiu-se, esquecendo que o seu Senhor voltaria. E a Bíblia Sagrada continua dizendo que o Senhor dele voltou, porque ele não esperava a volta do Senhor, porque ele pensou que a demora da volta do seu Senhor significaria que ele não mais voltaria. Então o apóstolo Paulo, percebendo isso, ele escreve este versículo mostrando a nós que estamos na esperança da volta do Senhor, que o Senhor brevemente Ele voltará. Amados irmãos, existem algumas teorias sobre a volta do Senhor. Uma das teorias diz que o Senhor Jesus voltou em 1914 em espírito. As pessoas daquela época pensam que pensam que a mensagem de Deus, quando é ministrada e as pessoas aceitam a Cristo, essa é a volta do Senhor. Isso significa a volta do Senhor. Mas nós podemos perceber que não é assim. A palavra do Senhor nos mostra em Atos, no dia de Pentecostes, que o Senhor veio em espírito. E a Bíblia também declara que o Senhor Jesus, Ele, no livro de João, capítulo 14, versículo 23, Ele disse que sempre estaria com aqueles que guardam a sua palavra. Porque a palavra do Senhor nesse versículo diz que Deus, Ele ama aquelas pessoas que guardam a sua palavra. E Jesus diz que eu e o Pai faremos morada nele. Então essa não é a volta do Senhor. Algumas pessoas também acreditam que a volta do Senhor, a segunda volta do Senhor, é aquela que acontece quando a mensagem é ministrada. Porque a primeira dissemos que acontece quando aconteceu em espírito. E essa não é a volta do Senhor. E a segunda é aquela que as pessoas pensam que acontece quando a palavra do Senhor é ministrada, muita gente aceita, essa é a volta do Senhor. Não. A segunda coisa que nós gostamos de falar é sobre a evidência da sua volta. E para tal, nós queremos ler a palavra do Senhor cá em Hebreus, para poder clarificar isto, amados irmãos. E a palavra do Senhor é Hebreus 10, capítulo 37. A palavra do Senhor diz: mais um pouco de tempo, Ele virá. Mais um pouquinho de tempo, aquele que prometeu que virá, Ele virá. A Bíblia Sagrada, meus irmãos, podemos perceber que a vinda ou a volta do Senhor, ela já é profetizada já desde antes mesmo da primeira vinda do Senhor. Isso podemos perceber em Daniel capítulo 7, versículo 3. Daniel diz que na visão que eu tive de noite, eu vi alguém parecido com o Filho do Homem vindo sobre as nuvens. Então isso mostra que a volta do Senhor já era profetizada mesmo antes dele vir pela primeira vez, antes dele nascer, antes dele vir em carne, antes dele tornar-se o Filho do Homem, antes de tornar-se o Verbo que virou carne. A volta dele já era profetizada, já mostrava-se que o Senhor viria pela primeira vez, morreria pelos seus pecadores, mas depois viria para vir buscar os mesmos. Viria para buscar o quê? Os seus redimidos.
E nós podemos procurar as evidências, porque não pode perguntar quais são essas evidências do Novo Testamento, porque no Velho Testamento é um bocadinho obscurecido a volta do Senhor, mas o Novo Testamento vem trazer clareza, vem clarificar sobre a volta do Senhor. E a primeira evidência que nós podemos ver é o próprio Jesus. Jesus em Mateus 24, versículo 64, capítulo 24, versículo 64. A Bíblia Sagrada, Jesus diz que de diante verão o Filho do Homem assentado à destra de Deus. Significa que uma das primeiras evidências é o próprio Jesus, mostrando que ele voltaria, que ele estaria sentado à destra de Deus, voltaria sobre as nuvens. Então o próprio Jesus testificou sobre a sua volta. E nós podemos ver também, amados irmãos, o testemunho dos anjos. Uma das evidências é o testemunho dos anjos. Quando nós lemos em Atos capítulo 1, versículo 11, podemos perceber que a Bíblia Sagrada diz que os discípulos estavam no Monte das Oliveiras. Eles olhavam Jesus ascendendo. A Bíblia Sagrada diz que Jesus ia ascendendo, ascendendo. Chegou um momento onde ele já não era visível. E a Bíblia Sagrada diz que vieram anjos e falaram com os discípulos e disseram: Galileus, por que vocês estão aos pés? Presta atenção naquele que vai, porque do mesmo jeito que ele foi, ele voltará. Então os anjos testificam sobre a volta do Senhor. E outra coisa que testifica são os apóstolos. Os apóstolos, eles testificam a volta do Senhor. Nós podemos perceber isso em 1 de João capítulo 3, versículo 2. A Bíblia Sagrada, o apóstolo João diz: agora ainda não é manifesto aquilo que nós seremos, mas quando ele vier, assim como ele é, nós também seremos. E um dos apóstolos, amados irmãos, que mais fala sobre a volta do Senhor, o apóstolo Paulo, num dos versículos, ele diz que nós temos que nos alegrar. We must rejoice na volta do Senhor. Nós temos que nos alegrar pelo fato de que o Senhor voltará. Nós temos que nos alegrar na volta dele. E outro testemunho, amados irmãos, é sobre a ceia, é na ceia do Senhor. E podemos ver isso, amados irmãos, no primeiro livro de Coríntios, capítulo 11, versículo 26. Diz: de maneira que cada vez que vocês comerem deste pão e beberem deste cálice, estão anunciando a morte do Senhor até que ele venha. Amados irmãos, quando nós vemos a ceia do Senhor, quando nós olhamos para a ceia do Senhor, nós olhamos para a morte de Cristo. Aquilo nos leva, nós olhamos para o Calvário, onde o Senhor Jesus Cristo foi crucificado pelos nossos pecados. Mas esta mesma ceia, ela nos mostra, ou ela testifica sobre a volta do Senhor. Porque neste versículo que nós lemos hoje, diz que nós temos que comer e beber sempre que nós temos que fazer isso como uma forma de recordar da morte do Senhor, até que ele venha. Então a ceia do Senhor, ela também testifica sobre a volta do Senhor. E quando nós lemos no segundo livro de Pedro, capítulo 11, versículo 16, o apóstolo Pedro diz que nós não falamos coisas inventadas, nós não falamos fábulas. O Senhor, ele virá. O Senhor virá, amados irmãos. Algumas pessoas vão duvidar, algumas pessoas vão falar dele, dizendo que não, mas ele já levou tanto tempo, desde o momento em que a Bíblia foi escrita, desde o momento dos apóstolos, desde o momento em que os apóstolos começaram a ministrar a palavra do Senhor, até hoje. Será que esse Senhor não volta? Será que ele ainda voltará? Mas nós podemos perceber que uma das razões da demora dele, quando nós lemos a palavra do Senhor, é que o Senhor, a Bíblia Sagrada diz que o Senhor Deus, ele não quer que ninguém se perca. Não é o objetivo de Deus ver um homem a se perder, mas que todos venham ao conhecimento da verdade. E Jesus diz que eu sou a verdade, o caminho e a vida. Então ele é a verdade é Jesus Cristo. Então não pode perguntar como ele virá, qual é a maneira em que ele vai usar para vir. Como o Senhor virá. Podemos perceber que a primeira coisa nós podemos ver quando nós lemos a palavra do Senhor, da forma como o Senhor Jesus Cristo virá. A primeira coisa é a visibilidade.
Se o irmão for a lembrar, quando nós mencionamos Atos capítulo 1, versículo 11, a Bíblia Sagrada diz que os anjos, depois da ascensão de Jesus, vieram e disseram para os discípulos, da mesma forma como ele foi, de forma visível, a ver-se que ele está aí, é da mesma forma que ele virá. A segunda coisa é que ele virá sobre as nuvens. Meus irmãos, eu quero abrir aqui um pequeno parênteses. Quando nós vemos as nuvens na Bíblia têm sempre um significado especial. A Bíblia Sagrada diz que Deus veio no Monte Sinai através de uma nuvem. No Monte da Transfiguração, a Bíblia Sagrada também diz que o Senhor veio através de uma nuvem. E quando nós lemos, podemos perceber que Deus guia o povo de Israel através de uma nuvem na parte de dia e de noite ele guiava através de uma coluna de fogo. Então quando nós lemos na Bíblia Sagrada, também quando fala sobre a volta do Senhor, diz que o Senhor voltará sobre as nuvens. Então da forma como ele também virá, primeiro será de uma forma visível. A segunda que podemos perceber é que ele virá sobre as nuvens. E a terceira coisa que nós podemos ver é que ele virá na glória com os anjos. A Bíblia Sagrada, meus irmãos, diz que haverá a voz do arcanjo anunciando a volta do Senhor, chamando os redimidos para o seu Redentor. Esses são os sinais, amados. Ele virá de forma visível. Quando nós lemos também a palavra do Senhor, podemos perceber que diz que a partir do oeste até o oeste verão a volta do Senhor. Que ele vem buscar os seus, aqueles que guardaram os seus mandamentos, aqueles que permanecem na sua palavra. Sabe, a volta do Senhor, amados irmãos, temos que perceber, ele vem buscar aqueles que alcançaram a salvação através da fé e da obediência. Porque, amados irmãos, a fé é alcançada primeiro, a salvação, perdão, é alcançada através da fé. Mas não basta só ter fé. A Bíblia Sagrada diz que a fé sem obras é morta. Depois da fé, amados irmãos, precisamos obedecer. É como diz João Batista. Ele diz, produzir frutos dignos do vosso arrependimento. Em outras palavras, as vossas ações devem mostrar ou devem provar que vocês são salvos. A pergunta que eu quero fazer para ti: será que as tuas atitudes têm mostrado que o irmão é salvo? E isso acontece de forma espontânea. Não é uma coisa forçada que você faz porque vê um irmão à esquerda, vê o pastor à direita. Não. É uma coisa que acontece de forma espontânea. Porque o Senhor Jesus está em sua vida. Você já não é dirigido por este século. Você já não é dirigido pela sua mente, mas é dirigido pela palavra do Senhor. Jesus, ele vem buscar aquelas pessoas que se santificam, aquelas pessoas que se separam, aquelas pessoas que dia após dia se dedicam ao Senhor. São essas pessoas que o Senhor voltará para vir buscar. Amados irmãos, a outra coisa que nós queremos falar é sobre o tempo de sua vinda. Porque uma das perguntas que tem se feito é quando é que o Senhor virá? Todos nós estamos preocupados em saber o tempo da sua vinda. Amados irmãos, quando nós lemos a palavra do Senhor, podemos perceber que os homens que veio lá em Tessalônica, eles pensavam de como o apóstolo Paulo pregava sobre a volta do Senhor. Eles pensavam que a volta do Senhor era imediata. Tanto que alguns homens começaram a deixar seus empregos, venderam suas casas, porque eles pensavam que o Senhor, ele vinha tão rápido, ele vinha naquele exato momento. Mas nós podemos perceber, amados irmãos, quando nós lemos em Mateus capítulo 3, em Marcos, 13, versículo 31, diz que sobre aquele dia, ninguém sabe nem a hora, nem o dia. E quando nós continuamos a ler a palavra do Senhor, podemos perceber que a Bíblia Sagrada, ela diz que o Senhor virá como ladrão da noite. E que se o pai soubesse quando o ladrão virá, ele ia se preparar.
Então a Bíblia Sagrada também, quando nós lemos em Atos, capítulo 1, versículo 7, Jesus, ele diz para os seus discípulos, quando eles perguntam sobre quando o Senhor virá, Jesus diz para ele: não cabe a vós saber os planos de Deus. Jesus disse várias vezes aos seus discípulos, quando eles questionavam, que sobre aquele dia nem os anjos, nem o Filho do Homem sabem. Ninguém sabe sobre aquele dia. Porque, irmãos, se nós soubéssemos quando é que o Senhor virá, o que poderia acontecer é que alguns só preparariam por causa daquele dia. Então, como ninguém sabe, temos que nos santificar hoje. Por isso que a Bíblia Sagrada lá em Hebreu diz que se ouvirdes, se hoje ouvirdes da voz, não endureça o teu coração. Porque nós não sabemos quando é que ele virá, amados irmãos. Não se engane pensando que ele deixará de vir por causa dos seus planos. Porque você pode fazer os teus planos, mas o Senhor, ele virá. Prepare-se, amada igreja. Prepare-se. A última coisa que eu gostaria de falar, amados irmãos, é a resposta dos cristãos para a volta do Senhor. O que o cristão deve fazer a quando da volta do Senhor? Porque o Senhor, ele já nos mostrou que ele virá. Então eu e você, o que nós temos que estar a fazer? A primeira coisa que eu tenho para poder mostrar é a separação nossa do mundo. Em Titos capítulo 2, versículo 12 e 13, a Bíblia Sagrada diz que a graça de Deus se manifestou salvadora e ela nos ensina a renunciar às coisas deste mundo e a viver de forma correta neste presente século. Este versículo já é claro, amados irmãos. Diz que a graça de Deus, ela nos ensina, ela em primeiro lugar nos salva, depois nos ensina a viver de forma correta aqui neste presente século. E quando nós lemos em 1 João capítulo 2, versículo 15 até 17, diz: não ameis o mundo nem o que há no mundo, amados irmãos. Porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então o Senhor, ele diz que vem. E nós não podemos amar neste mundo. Não podemos amar, este mundo. E a segunda coisa que nós temos que fazer é viver uma vida santa. É viver em santidade. Amados irmãos, nós podemos ver isso em 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 14. A Bíblia Sagrada diz que nós temos que estar em paz com Deus, sem culpa, para que Ele volte e nos encontre assim. Vamos nos reconciliar com Deus, amados irmãos. Reconcilie-se com Deus, para que o Senhor venha e te busque. Porque através daquele dia ninguém sabe nem o dia nem a hora. E outra coisa que nós temos que fazer é estar vigilantes. Amados irmãos, quando nós lemos na palavra do Senhor, encontramos mais de 50 vezes a sermos advertidos sobre a necessidade de vigiar. Jesus diz: vigiai, porque daquele não sabemos o dia nem a hora em que o Filho do Homem voltará. Então temos que ser vigilantes. Temos que vigiar as nossas obras. Temos que ver o que nós fazemos, como nós fazemos. É como diz lá em 1 de Coríntios, versículo 14, se não me engano, o último versículo diz: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, façai para a glória de Deus. Tudo que nós fazemos, amados irmãos, deve ser para a exclusiva glória de Deus. E a última coisa que eu tenho cá, irmãos, para poder falar da nossa resposta para a volta do Senhor, é que nós temos que pregar a palavra do Senhor. O apóstolo Paulo fala para Timóteo, ele insta Timóteo, ele diz: Timóteo, prega a palavra do Senhor, fora e dentro de tempo. Irmãos, nós, ao esperarmos a volta do Senhor, temos que estar a ministrar a palavra de Deus para os outros que não sabem sobre Cristo, para aqueles que não têm noção que Cristo, Ele voltará. Ele voltará e arrebatará a sua igreja. Ele levará os seus santos. Levará aqueles que são seus. Levará aqueles que alcançaram a salvação, os seus redimidos. Temos que ministrar a palavra do Senhor.
o que nós temos que estar a fazer neste momento. A todo momento. A cada momento que nós temos da nossa casa, que seja uma viagem missionária, a cada momento que nós temos o privilégio de estar com alguém que não conhece a Cristo, que nós ministremos a palavra, para essa pessoa venha ao conhecimento da verdade, que a verdade é Jesus Cristo. Amados irmãos, sobre aquele dia, a Bíblia Sagrada diz que acontecerá num abrir e fechar dos olhos, num piscar do olho. Sabe, quando nós piscamos o olho, nem leva muito tempo. A Bíblia Sagrada diz que será assim mesmo. No abrir e fechar dos olhos. Para dizer que será tão rápida a volta do Senhor. Ora, será muito rápido, amados irmãos. E eu vim te dizer no dia de hoje: arrependa-te. Volta para Cristo. Que Cristo ele está de braços abertos para poder te receber. O Senhor Deus, Ele está aqui para poder te receber. Desde o momento que você e eu façamos uma oração sincera, eu e você abramos nosso coração. Amados irmãos, esta mensagem é de extrema importância. Tanto é que ela é repetida várias vezes. E nós temos que colocar as nossas mentes, que essa mensagem esteja sempre na sua mente, que ela não saia da sua mente, para que o irmão possa continuamente vigiar e orar. Que Deus possa abençoar a sua vida. Encubra a sua cabeça neste momento, nós queremos orar. Pai amado, Rei da Glória, Deus Todo-Poderoso, Alfa e Ômega, princípio e fim. Pai amado, Rei da Glória, Papai, te damos graça por tudo que o Senhor tem feito. Pai amado, se nós estamos aqui em pé, é pela Tua graça, é pela Tua misericórdia. Pai amado, muitas das vezes, Rei da Glória, Papai, temos pecado contra Ti. Muitas das vezes temos esquecido sobre a volta do Senhor. Nós não temos dado extrema importância. Ficamos tão atarefados com as coisas deste mundo, com as nossas coisas, que esquecemos que o Senhor brevemente voltará e virá buscar a sua igreja. Pai amado, Rei da Glória, eu oro para que neste momento haja um despertar. Que esta mensagem, Pai Santo, Rei da Glória, possa permanecer nos nossos corações. Como diz a Tua palavra, como diz o salmista: guardei a Tua palavra no meu coração para não pecar contra Ti. Espírito Santo de Deus, entra no coração de cada uma das pessoas que estão a ouvir essa mensagem neste momento. Não interessa o lugar, não interessa o momento em que a pessoa está passando, não interessa o momento em que o mundo está passando. Mas o que eu sei, Pai Santo, Rei da Glória, Pai, é que o Senhor está neste momento e ouvindo as nossas petições. Rei da Glória, se conosco, Papai. Venha acima de tudo, Pai Santo, nas nossas vidas. Mude-as, transforma-nos, Senhor da Glória. E que o nome do Senhor seja glorificado hoje e sempre. Que Deus possa abençoar a tua vida em nome de Jesus. Amém.